Olá pessoal, hoje vamos entrar em uma nova série de vídeos no canal, uma série de vídeos sobre capacitores e indutores. Na verdade, essa série de vídeos ela é uma espécie de introdução para uma série de vídeos que virá depois dessa, que será sobre os circuitos de primeira ordem. Mas para entendê-los, precisamos primeiramente entender sobre os capacitores e indutores, não só sobre suas características principais, mas também sobre alguns aspectos como equações fundamentais que os descrevem e principalmente também a questão da associação entre capacitores e indutores. Então, primeiramente, vamos tratar sobre os capacitores. Lembrando que já vimos de forma bem básica no início, numa das primeiras aulas sobre circuitos elétricos, num vídeo intitulado Elementos Passivos de Circuitos, vimos alguns conceitos bem elementares sobre capacitores e indutores, e aqui vamos explorá-los de forma um pouco mais detalhada. Então, vamos primeiro apresentar um contexto de por que isso está sendo estudado. Até então, a gente se limitou a estudar circuitos resistivos. Nessa nova etapa, vamos introduzir dois novos e importantes elementos de circuitos lineares passivos, o capacitor e o indutor, que, consequentemente, são elementos passivos. Diferentemente dos resistores, que dissipam energia, os capacitores e indutores não dissipam, mas sim armazenam energia que pode ser posteriormente recuperada. E as formas de armazenar essa energia, obviamente, no capacitor e no indutor, são diferentes. A gente vai ver que essa forma de armazenar energia, no caso do capacitor, está diretamente relacionada com o campo elétrico, e no caso do indutor, do campo magnético. Então, concluindo, por essa razão, os capacitores e indutores são chamados de elementos de armazenamento. São os três principais elementos de circuito: resistores, capacitores e indutores. Então, a princípio, nós vamos introduzir os capacitores e vamos descrever como associá-los em série ou em paralelo. E aí, aqui tem uma ressalva muito importante, de que todas aquelas regras básicas de circuitos, de resolução de circuitos, enfim, elas também vão servir para os elementos passivos, para circuitos contendo elementos passivos. Então vamos primeiramente falar sobre os capacitores. O capacitor, ele é um elemento passivo, como a gente viu, que é projetado para armazenar energia em seu campo elétrico. Um capacitor é formado por duas placas condutoras separadas por um isolante, ou também chamado de dielétrico. Esse isolante ou dielétrico, ele vai possuir uma permissividade, que é uma grandeza que, digamos assim, ela vai medir o quanto um campo elétrico é influenciado pelo meio que separa aquelas duas placas, por exemplo. Em diversas aplicações práticas, essas placas elas podem ser constituídas por folhas de alumínio, enquanto o dielétrico ele pode ser composto por ar, cerâmica, papel ou mica, que é justamente o material que separa as duas placas. Ele pode ser, por exemplo, o próprio ar, né? E outra importante definição é o conceito de capacitância. A capacitância está para o capacitor como a resistência está para o resistor. A capacitância ela é dada pela razão entre a carga depositada em uma placa de um capacitor e a diferença de potencial entre as duas placas. E essa capacitância ela é medida em farads, simbolizada pela letra F. Então, duas imagens para dizer um pouco sobre o que acabamos de falar. Nesse caso, vemos uma imagem de um capacitor comum. É um capacitor com duas placas paralelas. São placas metálicas. Cada placa vai possuir uma área A, delimitada pelo seu comprimento, por sua largura. E vai existir um dielétrico com permissividade E ou epsilon, que separa essas placas, que é justamente
do que é feito esse material que separa as duas placas, sendo que esse material pode ser, por exemplo, o próprio ar. Cada tipo de material vai possuir um valor específico de permissividade, ou seja, a permissividade ela tem a ver com as características daquele material. Ela nunca é fixa, ela sempre vai depender do material utilizado e, como eu falei, essa permissividade ela tem a ver com quanto um campo elétrico é afetado por aquele meio. E aí, no caso da capacitância, essa capacitância, no caso de capacitores de placas metálicas, né, ela é dada por permissividade vezes a área das placas dividido pela distância entre as placas. Então a gente vê que a capacitância ela é diretamente proporcional à permissividade e à área, ou seja, quanto maiores foram essas grandezas, maior será a capacitância, e é inversamente proporcional à distância entre placas. Então, quanto menor for a distância entre placas, a capacitância será maior e vice-versa. Isso é muito importante no dimensionamento, por exemplo. E essa outra imagem aqui vai mostrar a questão do capacitor submetido a uma diferença de potencial. Então, o capacitor ele tem duas placas. Essas duas placas estão separadas entre si por um dielétrico e por uma distância d. E no caso, por exemplo, em que essas placas estão submetidas a uma diferença de potencial, há o acúmulo de cargas positivas em uma das placas e o acúmulo de cargas negativas na outra placa. E a carga líquida, carga total, ela é dada pela capacitância daquele capacitor multiplicada pela tensão a qual ele está submetido. Essa equação é muito importante porque dela vão se derivar outras equações, que também são de fundamental importância para entendermos o funcionamento de um capacitor, principalmente quando ele está em um circuito, contendo outros elementos. Então, continuando, a equação que eu acabei de dizer que é muito importante, a gente pode derivar outras equações a partir dela. Então, vamos imaginar essa equação aqui. Caso derivássemos os dois lados da equação, teríamos que derivássemos em relação ao tempo, teríamos que dq dt, a variação de carga com o tempo, é igual a c, que é uma constante, vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Só que a variação da carga com relação ao tempo é a própria corrente, como já definimos antes. Então, derivando os dois lados dessa equação, o dq e o dv, por dt, e substituindo o dq dt por I, chegaremos nessa equação aqui. Corrente elétrica que flui por um capacitor é igual à sua capacitância multiplicado pela taxa de variação de tensão com relação ao tempo. Dessa equação, que é uma equação muito importante, podemos também isolar a variável tensão. Para fazer isso, basta integrar ambos os lados da equação, e teríamos que V de T, a tensão, ela é dada por 1 sobre a capacitância integral de um determinado tempo menos infinito até um tempo final dessa corrente em relação a seu tempo, que aqui chamamos de τ. Desenvolvendo essa expressão e colocando os limites de integração em função de um tempo inicial conhecido, teríamos que a tensão é dada por 1 sobre C, integral com os limites de integração de T0, que é um tempo inicial conhecido, até um T, um tempo final conhecido também, da expressão da corrente em função da sua variável, mais essa tensão inicial do capacitor em um tempo conhecido T0. Essa equação também é muito importante porque normalmente em muitos exercícios a gente conhece qual é a tensão inicial do capacitor. Como veremos pela frente, isso é muito importante porque em alguns casos queremos descobrir quanto vale a tensão do capacitor em determinado tempo, já sabendo sua tensão inicial, sua carga inicial.
Então essa equação também é de fundamental importância. Daqui, essa equação e essa são as mais importantes, digamos assim. E tem um gráfico também que vai relacionar a corrente com a derivada da tensão em relação ao tempo, que é dada justamente por essa equação aqui. Então a gente sabe que existe uma relação linear entre corrente e a derivada da tensão com relação ao tempo. E essa relação linear ela vai ter uma inclinação que depende justamente do valor da capacitância. Se essa capacitância for 1, por exemplo, teríamos uma relação linear de iguais valores, né? Relações de 1 para 1 para a corrente e derivada de tensão com relação ao tempo. Isso é muito importante porque a gente percebe que é um tipo de circuito, um circuito contendo um capacitor, ele é um tipo de circuito linear de primeira ordem. Ele tem apenas um grau, ele é linear, ele não é quadrático, ele não é hiperbólico, nem nenhum outro tipo de função, é uma função linear. Isso é muito importante lá para frente. E aí vamos abordar também o conceito de potência e energia, igual fizemos para o caso de resistores. No caso do capacitor, a potência ela também vai ser dada por tensão vezes corrente. Só que a tensão, a corrente, né, no caso, como a gente viu, ela é dada por capacitância vezes dV/dt. Então, substituindo essa corrente por C vezes dV/dt, chegaremos nessa expressão. Então, temos uma expressão para potência que relaciona as grandezas elétricas, corrente e tensão de um capacitor. Então, se por acaso tivéssemos uma expressão que defina quem é a tensão em função do tempo, bastaria derivarmos ela em função do tempo e aplicarmos essa equação para encontrarmos qual o valor de potência em um determinado tempo. Já a energia, como a gente viu, né, em aulas anteriores, aquelas primeiras aulas da disciplina de circuitos elétricos, a energia ela é dada, na verdade a potência ela é dada pela taxa de variação entre energia com relação ao tempo. E caso isolássemos a variável energia nessa equação, teríamos essa expressão aqui. Dessa expressão, poderíamos substituir a potência pela equação encontrada anteriormente, desenvolver a expressão e, inclusive, fazer daquela mesma forma que fizemos para o caso da tensão e dizer que conhecemos a tensão no momento inicial. Nesse caso aqui, a tensão no momento inicial foi definida como sendo zero, ou seja, em um determinado momento inicial da nossa análise, o capacitor está completamente descarregado. É isso que essa expressão quer dizer. Caso considerássemos essa opção de que no tempo inicial o capacitor está descarregado, resolvendo a expressão, teríamos esse resultado final aqui. No final das contas, a energia, então, ela vai ser dada pela capacitância vezes a tensão ao quadrado sobre 2. Caso o capacitor, a gente queira analisar a energia em um determinado intervalo de tempo, em que eu sei um carregamento inicial, que é diferente de zero, e eu sei um carregamento final, basta substituir o V pela diferença entre V de t menos esse V de carregamento inicial do capacitor. Só basta então, inclusive, aplicar os limites da integral, né? Seria isso em linhas gerais. Mas no final das contas, a expressão que define a energia de um capacitor é dada por essa equação. E aqui, mais duas coisas muito importantes, que são duas propriedades fundamentais do capacitor. Primeiro, é de que em corrente contínua, um capacitor ele vai ser um circuito aberto, ou seja, não vai passar corrente pelo capacitor. E a segunda propriedade é de que a tensão em um capacitor ela não pode mudar abruptamente. O que isso quer dizer e por que a gente pode afirmar isso? Para afirmar as duas propriedades, basta olhar essa equação aqui. Corrente no capacitor é dada por capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Se meu circuito é de corrente contínua, tensão contínua,
não há variação da tensão em relação ao tempo. Afinal de contas, em tensão contínua, a tensão ela é constante. Então, essa taxa de variação é zero. Então, a corrente, necessariamente, será igual a zero. Por isso que diz que em corrente contínua, o capacitor ele é um circuito aberto, pois não há passagem de corrente. Então, se a gente for analisar um circuito, corrente contínua, em regime permanente para um capacitor, ele pode ser simplesmente substituído por um circuito aberto. Eu digo em regime permanente porque, como a gente vai ver nas próximas aulas, em uma etapa transitória do capacitor, ele vai possuir um certo valor de corrente e um certo valor de tensão, mesmo em corrente contínua, mas é uma fase transitória. Em regime permanente, o capacitor é um circuito aberto em corrente contínua. E outra propriedade a gente também pode aferir através dessa equação. A tensão do capacitor não pode mudar abruptamente, justamente porque a tensão no capacitor ela é dependente do tempo, ou seja, ela varia numa taxa linear com relação ao tempo. Então, eu não posso variar, como o tempo ele é contínuo, né? O tempo ele sempre flui em uma determinada continuidade, por exemplo, um intervalo de tempo de 0 até 5. Ele flui em uma certa continuidade, 0, 0.1, 0.2, até chegar ao tempo 5, por exemplo. Esse tempo ele varia de forma contínua, sem mudanças abruptas. Se minha tensão ela depende desse tempo, ela não pode, necessariamente, ela não pode mudar de forma abrupta. Ela tem que seguir o tempo. Ela tem que ser contínua também. Contínua no sentido de que ela não pode variar de sinal, por exemplo, abruptamente. Já a corrente, sim. A corrente no capacitor ela pode mudar abruptamente, justamente porque ela não depende, a taxa de variação dela não depende da taxa, necessariamente, diretamente, da taxa de variação do tempo. Então, essa segunda expressão ela é válida. E essa segunda expressão também ela vai ser muito importante para quando formos estudar esse momento transitório de carga e descarga de um capacitor, quando a gente for estudar os circuitos de primeira ordem. Então é isso, pessoal. A aula acaba por hoje. E na próxima aula veremos a associação de capacitores em série e em paralelo.